Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar algo um pouco diferente para vocês. Eu vim ler uma passagem da Bíblia. Como vocês sabem, eu leio a Bíblia todos os dias, faço uma interpretação, uma oração. E esses dias eu estava lendo sobre o livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro que estabelece leis do reino de Deus. Lá no Antigo Testamento, são algumas leis daquela época, mas muito aplicáveis para o dia de hoje. E eu estava lendo no capítulo 14 sobre o leproso depois de sarado. Esse é o título do livro. A lei acerca do leproso depois de sarado. Então o Senhor fala a Moisés sobre o que acontece com o leproso no dia da sua purificação, certo? E como a gente já sabe, historicamente sempre houve um preconceito contra os leprosos. Eles eram deixados de lado da sociedade porque eles haviam aquela condição, aquela doença, e todo mundo tinha, assim, realmente um preconceito, um afastamento, uma distância dessas pessoas. Agora veja bem, se a gente trazer para o dia de hoje, a gente ainda tem certos preconceitos com algumas pessoas, com algumas classes, E às vezes não necessariamente uma doença transmissível, uma doença grave. A sociedade ela realmente expurga certos grupos sociais. Então vamos trazendo para a atualidade o que é que a gente hoje vive, quais são os grupos que hoje são excluídos. E eu não estou dizendo que eles estão certos ou errados, que devem ser inseridos ou não. Vamos só analisar perante o que está escrito aqui no capítulo 14, porque ele fala o seguinte, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, o sacerdote sairá fora do arraial e o sacerdote, examinando, eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves e limpas, ou seja, existe uma cura, existe um processo de limpeza. Existe um processo de restabelecimento dessa pessoa ao pertencimento dos outros grupos. Mas existe uma ação. O Senhor não disse somente assim, gente, parem de excluir essas pessoas. Ele sabe como o homem funciona. E ele sabe que sim, existe essa doença, existe essa situação que a pessoa se colocou e que ele vai ser automaticamente excluído da sociedade. Existe essa doença. Pensa nas suas doenças emocionais agora, nas suas doenças psíquicas, nas suas doenças espirituais que estão te separando dos outros grupos, que estão te colocando para fora da sociedade. Existe cura, existe um processo de cura. Se você ler todos os capítulos que falam sobre lepra, ele mostra que existe cura. A lepra é um simbolismo, uma analogia a tudo aquilo que a gente precisa curar. Porque Deus ele vem para todos. Deus não separa o leproso. Jesus inclusive toca nos leprosos. Então, o que eu preciso curar? O que eu preciso fazer todo esse ritual aqui de cura da minha lepra? Todos nós temos uma situação. Nós podemos estar nesses grupos excluídos pela sociedade, excluídos de um grupo de amigos. O que é que eu preciso curar ainda? Passar por um processo rigoroso de purificação. Depois ele continua aqui, no versículo 8. E aquele que tem de purificar-se lavará suas vestes e rapará todo o seu pelo e se lavará com água. Assim será limpo. Ou seja, está curado, acabou. E depois entrará no arraial e volta
a ser restabelecido na sociedade. Existe cura, mas existe um processo. Ele falou que, o que tem a lepra tem que se purificar. Eu preciso passar por um processo de limpeza emocional, espiritual, física, para me restabelecer em alguns grupos, para me restabelecer como filha de Deus. Não que Ele não vai me aceitar, não que Deus separa, faz diferença. Eu preciso passar por esse processo para poder ser filha importante, valorosa, amada de Deus. Deus dá essa situação para cada um de nós, esse fardo, essa lepra para cada um de nós, passarmos por essa purificação para poder se aproximar cada vez mais dele. O processo de purificação está na Bíblia. Não é sobre religião, é sobre a obediência a Deus. Pensa comigo, leve esse convite para o seu dia hoje. O que eu preciso curar dentro de mim, que Deus colocou na minha vida para eu passar por um processo de cura, de limpeza? Qual é o processo que eu preciso passar para me restabelecer limpa, pura, plena perante Ele? Um beijo.